Provérbios 31, 30. Amém, glória a Deus. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O próximo, 31. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Amém? Senhor Deus, Pai maravilhoso, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu quero te agradecer por essas amadas, por essas irmãs, Senhor, que estão há anos aqui na obra do Senhor, te louvando e bendizendo o teu santo nome. Deus, eu sei que o Senhor tem uma palavra para cada uma delas, Pai. Prepara o terreno do coração de cada uma, Senhor, e que elas possam, Senhor, estar aptas, Senhor, neste momento, para ouvir a tua voz, receber a tua palavra, obedecer e cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada uma, meu Deus. Obrigada, Jesus, eu te agradeço. Amém? Os irmãos podem ficar à vontade. Quero fazer só uma introdução aqui, né, nesses versículos, que diz: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dê a ela o fruto das mãos e que de público as suas obras a louvem. Mas isso aqui é Salomão falando, e a gente sabe que Salomão era 10 em mulheres, né? É um homem que realmente conhece uma mulher. E ele aqui, ele tem uma mulher específica. Nós sabemos a história de Salomão, né? Muitas mulheres, mas ele se dedica, ele se declara a uma mulher específica. E essa mulher era diferente. E ele diz aqui nessas palavras: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera a todas. E aí ele continua: enganosa é a graça e vã a formosura. Quer dizer, a beleza não importa. Era o que Salomão estava querendo falar aqui. A beleza, sua beleza, não importa. Porque a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, para Salomão, essa mulher era virtuosa, mais que todas as outras, e ela tinha um ponto específico, especial. Ela temia ao Senhor. E aí, ele admira essa mulher, por ela ser virtuosa e por ela temer a Deus. Ele ainda faz mais. Ele quer louvar ela diante de todos. Ele quer que todos conheçam essa mulher. E ele fala assim, deem a ela o fruto das suas mãos. E que de público as suas obras a louvem. O que Salomão quis dizer? Que além dessa mulher ser virtuosa, além de todas, temente ao Senhor, ele gostaria que todos conhecessem essa mulher e louvassem a ela, e conhecessem e reconhecessem o valor das mãos, das obras das suas mãos. E ele queria que todas as pessoas a admirassem, como ele a admirava. Então, essa mulher aqui é uma mulher especial. E nós podemos ser uma mulher especial, irmãos. Nós podemos ser uma mulher segundo o coração de Deus. Nós podemos ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Então, de acordo com esses versículos que Deus colocou no meu coração, eu separei umas mensagens com esse título: Mulheres segundo o coração de Deus. Nós vivemos num mundo em que o valor da mulher está desvalorizado. Não é verdade? Através das músicas, através das mídias, através da política, através de tantas outras coisas.
o nosso valor, o valor da mulher, o valor que Deus quer que tenhamos, que a Bíblia ensina, está desvalorizado. Mas Deus não vê como o mundo vê. Deus procura mulheres que o coração seja totalmente dele. Mulheres que andem com temor ao Senhor e vivam para cumprir o seu propósito. E hoje vamos falar sobre algumas características de mulheres que são segundo o coração de Deus e como podemos nos tornar esse tipo de mulher. Amém? Vamos comigo? Vamos aprender comigo? Porque é assim, irmãos, a palavra corta dos dois lados. A palavra, quando vem, corta primeiro aqui, para depois cortar aí. Então, eu já recebi do Senhor e já me propus a andar de acordo com a sua palavra. Agora a palavra vai para vocês. Vocês recebem? Amém, glória a Deus. Então, a primeira coisa que eu quero enfatizar é a mulher que busca a Deus acima de tudo. Acima de tudo. Coloque aí, meu amor, por favor. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Toda a igreja vai ler. Esse versículo é muito conhecido, né? A gente fala muito na oração. Toda terça-feira esse versículo está aqui escrito, está aqui falado, né? Mateus, capítulo 6, verso 33. É muito falado, mas, irmãos, a gente... Vamos falar acreditando nessa palavra? Vamos? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Quando a gente lê o texto todo, a gente vê que o escritor, ele vem falando das preocupações que a gente não deveria ter, com vestimento, com alimento, né? Ansiedade, essas coisas todas. E aí ele chega no final com essa palavra: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A gente se apega muito ao final do versículo. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Vestimenta, alimentos, tudo, né? A gente se apega muito no último versículo. Eita glória, Deus vai prover. Mas antes de Deus prover, tem um sacrifício para fazer. É buscar a Deus em primeiro lugar. Então, uma mulher, segundo o coração de Deus, ela busca ao Senhor em primeiro lugar. Antes de ser esposa, antes de ser mãe, antes de ser filha, profissional, líder, a mulher precisa ser filha de Deus. E lá em João 1:12 diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que crerem no seu nome. Nome de quem? De Jesus. Então, não tem como você ter o coração segundo Deus se você não passar por Jesus. Se você não crer em Jesus. Se você não receber Jesus como seu Salvador, se você não entregar a sua vida a Cristo, não tem como você ser uma mulher segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa é receber Jesus como Salvador, crer nele de todo o seu coração, e aí sim, seu coração vai estar disposto a buscar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. Então, precisa ter Jesus no coração. Olha, irmão, seu valor não está no que você possui, na sua aparência, mas no seu relacionamento com o papai. É no seu relacionamento o relacionamento que faz a diferença de quem serve e de quem não serve. Mulheres como Maria, foi cantado aqui, foi cantado pela nossa vice-coordenadora, foi cantado também pelas irmãs, né? Falou da Maria. Irmãos, Maria, todas as irmãs sabem, porque todos os congressos de mulheres se falam de Maria.
Maria foi uma mulher, uma moça, que ela servia a Jesus de todo o coração. E um dia Jesus foi para a casa de Marta e Maria. Só que Jesus não ia sozinho, não. Jesus tinha 12 homens do seu lado. Além de 12 homens, ainda tinha uma multidão que queria receber bênção, que queria receber cura. Ainda tinha sacerdotes, escribas, fariseus que estavam vigiando Jesus. Então não era pouquinha pessoa, não era só Jesus que ia visitar Marta e Maria. Era um pouquinho de pessoas, ia mais pessoas. Então Marta se preocupou em alimentar, em arrumar a casa, em estar tudo preparado. Eu acredito que Maria tenha ajudado ela. Mas quando Jesus chegou, Maria escolheu a melhor parte, que foi ficar o tempo todo aos pés de Jesus. O tempo inteiro, o tempo todo aos pés de Jesus. Maria foi uma mulher que não vai ser esquecida jamais, porque ela preferiu ficar aos pés do Mestre. Mas nesses tempos, nesses dias, a gente tem corrido muito, se preocupado muito com finanças, com casa, com tudo que é material. E quando se fala, vamos buscar a Deus, vamos orar, vamos consagrar, vamos jejuar, vamos ler a palavra, dá uma preguiça, dá um sono, dá um mal-estar, aparece um monte de coisas para fazer. Pessoas que nunca vai na sua casa aparecem, bem na hora que você vai estudar a palavra ou você vai orar. Mas eu quero te dizer, separa um tempo para Jesus, porque Ele está com saudade de você. Ele está com saudade de você estar ali nos pés dEle, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra, ouvindo os seus ensinamentos. A Bíblia diz, irmãos, que o segredo do Senhor... Quem não quer saber de um segredo? A Bíblia diz, o segredo do Senhor são para aqueles que o temem e o buscam. Então vamos buscar ao Senhor, porque o Senhor tem segredo aí para vocês, hein? Glória a Deus. E eu pergunto para você nessa noite, o que tem sido prioridade na sua vida? Deus tem ocupado o primeiro lugar? Na sua vida, na sua casa, nas suas finanças, na sua igreja, no seu trabalho. Deus tem ocupado o primeiro lugar. Isso aí é uma resposta que você vai dar a você mesmo. 2. Uma mulher, segundo o coração de Deus, é uma mulher de fé e confiança. Salmos 37, verso 5. De repente, minha garganta ficou bem seca. Eu passo o culto todinho ali, nem tomo água. Mas se chega aqui em cima, dá uma sede, né? Meu Deus. Vamos lá? Vamos ler todos juntos? Entregue o seu caminho ao Senhor. Você falou para mim, agora falo para você. Entregue. Glória a Deus, muito bem. Uma mulher segundo o coração de Deus não se desespera diante das lutas. Irmãos, isso a gente escuta direto, mas a gente se desespera. Por quê, irmãos? Se um Deus tão maravilhoso, que nos deixou a sua preciosidade, nos deixou aqui a sua palavra, para confiarmos plenamente nele, de olhos fechados, e a gente ainda se desespera com algumas coisas. Tá. Queridas, queridos, não é pela tua força, não é do teu jeito, não é pela tua mentalidade, não é pela tua força, é pela força de Deus. É no querer do Senhor.
Eu sempre ensinei isso para minhas filhas, porque a gente tem vontades, a gente tem sonhos, a gente tem desejos, e a gente ora buscando. A gente ora buscando as coisas. A gente tem sonhos e a gente lança nos pés do Senhor e a gente quer receber. Mas sabe quando a gente recebe rápido? É quando o seu desejo está aliado à vontade de Deus. Quando o seu desejo está aliado com a vontade de Deus, você recebe a bênção, aquilo que você estava pedindo rapidamente. Então quer dizer que eu estou pedindo há anos e Deus não vai responder porque não é da vontade de Deus? Talvez sim. Porque às vezes a gente pede, como a Bíblia ensina, que a gente pede só para o nosso deleite. Mas quando a gente pede no propósito de abençoar o reino de Deus, você vai ver como é diferente. Como Deus no instante responde. Quando você pedir alguma coisa, que não seja só para você, mas que seja para o reino, que seja para os irmãos, que seja para ajudar o próximo, você vai receber rapidamente, porque esse é o propósito de Deus, que nós sejamos bênção para os outros. Então, quando eu peço uma bênção, eu sempre ensinei isso para minhas filhas, quando vocês pedirem uma bênção a Deus, não peçam para vocês, mas peçam para que vocês sejam, através dessa bênção, sejam um canal para abençoar outras pessoas. E é isso que a Bíblia nos ensina. Mulheres, nós somos canal para abençoar outras vidas. Vocês veem essas meninas, parece que elas não prestam atenção em nada, mas elas estão prestando atenção em vocês. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo ensina, que as mais velhas devem ensinar as mais novas, com a conduta, com respeito, com caráter, com temor ao Senhor. Vamos ser exemplo para essa nova geração, irmãos. Nós precisamos ser exemplos para essa nova geração. Senão daqui a 10 anos, o que será da igreja? Nós estaremos já bem. E aí? E se as jovens não se espelharem em nós? Se nós não passarmos para ela santificação, fé, prudência, permanência, essas crianças de hoje vão crescer como, irmãos? Elas olham e elas observam. E o exemplo nosso é mais forte na vida delas do que as palavras. Então, aqui nós temos o exemplo de uma mulher cheia de fé e de confiança, que foi a Sara. Todo mundo sabe a história de Sara, né? Sara, apesar dos seus defeitos, das suas complicações, que ela quis ajudar Deus, né? Ela, quando ela se viu sem força, sem ter o que fazer, porque ela reconheceu que ali quem tinha o controle era Deus, ela resolveu esperar e confiar no Senhor. Então faça como Sara, que com todas as suas falhas que cometeu, resolveu confiar no Senhor, não se importando com a sua realidade. Alcançou a promessa e foi mãe de uma grande geração, de uma grande nação. Hebreus, capítulo 11, verso 11. Não importa o que você está enfrentando, entregue a sua causa, confie de todo o seu coração, confie no Senhor. Irmãos, eu tenho um testemunho de uma irmã, ela fazia poesias, ela tinha muitas poesias, Deus deu esse dom para ela de fazer poesias. E ela recebeu uma promessa quando ela era jovem, adolescente, que ela ia gravar essas poesias. E eu conheci essa irmã Cida. Ela tinha um probleminha assim, na fala, a fala dela era um pouco pesada. E ela já era casada, já estava de idade. E um dia a gente foi fazer uma oração na casa dela. Ela nunca tinha falado pra gente isso. Nunca. E aí na oração,
Deus usou uma irmã e falou que estava renovando aquela promessa na vida dela, porque ela estava perguntando para Deus se foi Deus mesmo que tinha prometido. Porque ela já estava velha, olha mesmo, ela já estava velha, e como é que ela ia gravar aquelas poesias que o Senhor tinha dado para ela? E nesse dia da oração, irmãos, tinha um rapaz lá da nossa igreja que ele trabalhava numa produtora. Ele era do som da igreja e ele também trabalhava numa produtora de CDs. E ele também estava lá. A mulher dele estava lá. E aí, Deus falou ali, né? Orou, aquela coisa toda, aquele fervor, aquela maravilha. Aí, de repente, aquela irmã, ela conta que realmente Deus falou com ela porque Deus tinha feito essa promessa para ela quando ela era adolescente. E ela já estava idosa. Irmãos, para surpresa dela, então, terminou o culto e a gente foi embora. Aquele rapaz, produtor, que trabalhava na produtora, chamou a irmã Cida, pediu para ela organizar lá as poesias dela. E ele queria, assim, fazer com voz de outra pessoa, né? Não, ela queria, porque a voz dela já estava meio embargada, né? Ela queria com outra pessoa para gravar as poesias dela. Aí o irmão falou, não, é a irmã, porque a promessa é sua. Então, a irmã que vai participar da bênção. E ela gravou, irmãos. Essa promessa foi quando ela era adolescente. E Deus cumpriu há muitos anos depois. Então, o que Deus promete, Ele cumpre. E a gente não precisa se preocupar com a nossa idade. Porque Deus é Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Não é, irmãos. Nós não podemos acrescentar 1 minuto, 1 segundo sequer em 24 horas. Nós não podemos, mas Deus pode. Porque o tempo é dele. O tempo é dele. E se ele te prometeu e você acha que não vai se cumprir porque está chegando a idade, irmãos, eu quero te dizer que Deus te surpreende. Ele vai cumprir. Porque Deus surpreende. Porque Ele não é um Deus que mente. Ele é um Deus verdadeiro. E quando Ele cumpre, Ele faz. Quando Ele promete, Ele faz. E Ele cumpriu essa promessa na vida de Sara. Ele cumpriu essa promessa na vida de Sara. Sara, aos 90 anos, teve seu bebê. Louvado seja Deus. E agora vem a pergunta para você. Você tem confiado no Senhor ao ponto de dormir despreocupado com o seu problema? Ou você está tão preocupado que não consegue dormir? Quando a gente descansa no Senhor, irmãos, é como um bebezinho. Tá ali, ó, no colo da mamãe. A mamãe está ali toda preocupada com alguma coisa, mas o bebê não está nem aí. O bebê não está preocupado que horas vai comer, que horas vai tomar banho, que horas vai se trocar. A mamãe vai cuidar dele. E ele está ali dormindo. É assim que papai quer que sejamos diante dele. Porque, irmãos, as preocupações trazem doença, ansiedade, traz doença nos ossos, traz doença no intestino, traz doença na alma. É ruim se preocupar. Não é bom ficar preocupado. Por isso que a Bíblia diz, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Por quê, irmãos? Muito bem. Então a gente sabe. A gente conhece a palavra. Louvado seja Deus. 3. A mulher de caráter e de sabedoria. Põe aí, Provérbios 14, 1. Provérbios 14, 1. Amém? Vamos ler, irmãos? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata
texto há duas mulheres, certo? Uma sábia e uma insensata. Eu quero perguntar uma coisa para a igreja. Quando a gente nasce sábio para sempre ou insensato para sempre? Irmãos, um dia, meu irmão me ligou, meu irmão já pregou aqui no Congresso de Irmãs. Ele comprou uma Bíblia hebraica, acho que é hebraica, e que ele estava fazendo seminário e estava estudando hebraico. E aí ele me liga, todo eufórico, né? Estava descobrindo as coisas, todo eufórico. Mana, eu descobri uma coisa que vocês ficam pregando aí, tá? Agora eu descobri a tradução certa. O que foi, menino? Eu chego a tomar um susto. Sabe aquele versículo, a mulher sábia edifica a casa? Sim. Aí ele falou assim, são duas mulheres, né? Aí eu, é. Aí ele falou, não, é uma mesma mulher, é uma só mulher. Ele disse que na versão hebraica, o versículo está escrito assim, a mulher que teme ao Senhor, a mulher sábia edifica a sua casa, mas num momento de insensatez, a derruba com as próprias mãos. Então, é uma mulher só. É uma mulher só. Isso acontece com a gente, irmãos. Tem dia que a gente está uma bênção, está tudo dando certo, mas é só tirar a gente do caminho. Não é assim? Que a insensatez chega e a gente... Não é assim? É desse jeito, irmãos, que acontece. Então, esse versículo é a mesma mulher. Ela é sábia, ela pode ser sábia o tempo inteiro, mas no momento de nervoso, de raiva, de fúria, de ataque de ciúmes, ela pode destruir seu trabalho, sua casa, sua liderança. Irmãos, somos nós, é a mesma mulher. Amém? Aprenderam? Amém? É a mesma mulher. A mulher sábia, no momento de insensatez, ela derruba, destrói tudo com as suas próprias mãos. Então, vamos lá. A mulher, segundo o coração de Deus, edifica, fortalece aqueles que estão ao seu redor. Eita, Jesus, a hora já passou. A mulher, ela tem o poder de transformar a realidade onde ela vive. Eu vou contar só essa mensagem, porque a hora já foi. Abigail. Todo mundo conhece essa história, não conhece? Eita, glória. Essa mulher aqui, irmãos, é uma mulher nota 10. Eu dou 1000 para ela, porque ela foi uma mulher sábia, abençoada. Abigail, a mulher de... Eita, esqueci o nome do marido dela. Quem sabe? É um nominho bem pequenininho. O nominho da... Deixa pra lá. Eu podia ter anotado aqui, né? Ai, Jesus. Eu sei dizer para vocês uma coisa. Davi estava no Monte Carmelo com seu exército, com seus homens sanguinários, que eram homens violentos, e o rebanho de Nabote, não é Nabote não, Nabal, ia pastorear suas ovelhas. Irmãos, para resumir, um dia chegou o dia de Nabal fazer o acerto lá das suas ovelhas, tosquiar suas ovelhas. Davi, sabendo, mandou 10 moços lá falar com Nabal, olha, a gente tomou conta das suas ovelhas, né? Seus pastores estavam aqui, a gente estava vigiando, tem alguma coisa aí pra gente? Aí Nabal falou, o quê? Quem é esse? Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Para vir aqui querer comer da carne dos meus pastores, beber da minha água e do meu pão? Não. Aí os moços voltaram. Quando chegaram para Davi, falaram lá, Davi ficou furioso, reuniu todo mundo e falou, vamos lá, matar tudo que é macho que tiver lá, a gente vai matar todo mundo. Mas um dos moços da casa de Nabal, também sábio, foi falar com Abigail. Falou, Abigail, aconteceu isso, isso e isso, e você sabe como são os homens de Davi. Eles vão vir e vão acabar com tudo aqui.
E aí, essa mulher sábia foi na cozinha, que Nabal estava dando um banquete. Ela pegou seus 200 pães, 100 cachos de uva, e foi fazendo aquela coisa toda, aquele banquete, né? Aquele banquete gostoso, preparou tudo e foi levar para Davi. Davi já estava vindo com 400 homens furiosos. Sabe o que é furiosos? Furiosos. E aí, de repente, quando ela vê que Davi vem, ela se cobre, se ajoelha, se prostra, com muita humildade. E ela ainda profetiza para ele. E ela fala para ele das dificuldades do seu marido, que o marido dela era insensato, que ele não levasse em conta. E eu sei que ali ela conseguiu aplacar a ira de Davi. Abigail foi um grande exemplo de sabedoria, ao evitar que Davi cometesse um grande erro por causa da insensatez do seu marido. Então, irmãos, a insensatez faz a gente fazer as coisas erradas. Então, vamos ser sábias. E quando vir aquela raivinha, aquele nervosinho, aquela coisa que quer tirar, tampar a nossa visão, querer tampar a nossa sabedoria, vamos dobrar nossos joelhos, vamos ter calma, vamos orar para papai, acalmar nossos corações, para podermos tomar decisões certas. Amém, irmãos? Porque muitas das vezes a gente toma decisões precipitadas, erradas, por causa da nossa insensatez. Amém? Então, eu pergunto para vocês, suas palavras, suas atitudes, edificam ou destroem? Você que responde. Amém? Tinha mais coisas aqui, mas eu quero pedir para as irmãs, para a igreja ficar de pé, que Deus possa falar profundamente ao coração de cada mulher nessa noite, que nós possamos ser, irmãs, mulheres sábias, mulheres de fé, mulheres de coragem, mulheres que levantem a bandeira da palavra de Deus. É que estamos precisando de mulheres que levantem essa bandeira, que preguem o evangelho, que a sua vida seja testemunho para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Quem quer ser essa mulher seguindo o coração de Deus? Mulher esperta, mulher sábia, mulher cheia de fé, mulher que ganha o marido, mulher que ganha os filhos, mulher que ganha no seu trabalho, mulher que prospera por onde passa, por onde toca, é abençoada. Amém? Então vamos orar, pedindo essa bênção para o Senhor, que os nossos corações sejam segundo o coração de Deus. Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer, Senhor. Oh, Deus, olha a tua igreja, Senhor, nesse momento. Olha, Senhor amado, as tuas filhas aqui, Senhor, esperando uma palavra, Senhor, uma palavra diferenciada, Pai. E é a mesma palavra de sempre, Senhor. Buscar ao Senhor em primeiro lugar, acima de tudo, Senhor. Dedicar a nossa vida a Ti, Senhor. Dedicar a nossa vida aos Teus pés, como Maria, Senhor. Oh, Deus, ser sábia como Abigail, saber esperar a promessa como Sara. Oh, Pai amado, que essas mulheres possam receber nessa noite essa dádiva vinda do céu, Senhor. Que cada uma receba, Senhor amado, confiança, sabedoria, fé. Oh, Pai amado, que elas possam ser atalaia nos seus lares, no seu trabalho, na sua igreja, por onde elas forem, Pai. Estejam com elas, Senhor. Que elas sejam, Senhor, colunas, Pai. Que elas possam, Senhor, ser a diferença. Que elas possam, Senhor, vir transformar por onde andar, Pai. Por onde elas passarem. Que elas possam trazer a transformação, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus.
porque só Tu, Senhor, és o Senhor que pode transformar o nosso coração, Pai. Fica conosco, meu Deus, fica conosco, Pai, em nome de Jesus.